O sol da manhã de maio em Belo Horizonte desenhava sombras alongadas na Avenida Afonso Pena, mas a luz parecia incapaz de perfurar a densa camada de melancolia que envolvia Ricardo Alencar. Sentado em sua cadeira de rodas de última geração, na varanda do histórico Café Nice, ele observava o frenesi matinal da capital mineira com a indiferença de quem já viu o mundo acabar. Aos 40 anos, Ricardo havia alcançado o pináculo do sucesso profissional, tendo vendido sua inovadora startup de inteligência artificial por vertiginosos R$ 200 milhões. No entanto, esse sucesso financeiro era um sarcasmo cruel diante de sua realidade. 3 anos antes, a vida de Ricardo havia sido abruptamente dividida. Um acidente terrível na BR-101, sob uma chuva torrencial, resultou na perda de movimento da cintura para baixo e, mais dolorosamente, na perda de sua amada esposa, Juliana, e de seu pequeno filho, Rafael. A lembrança era uma ferida aberta. Naquela noite fatídica de novembro, ele estava ao volante, Juliana ao seu lado, rindo de algo no rádio e Rafael dormindo tranquilamente no banco de trás. Um caminhão que invadiu a pista transformou a felicidade em tragédia. Ricardo despertou de um coma de 6 semanas, paralisado, e para descobrir que era o único sobrevivente. A ironia de possuir R$ 200 milhões e ainda assim ser incapaz de reverter o que o destino havia tirado era um fardo diário. O dinheiro comprava a cobertura com vista para a Lagoa da Pampulha, a melhor fisioterapia e o equipamento médico mais avançado, mas não podia trazer de volta os que faleceu naquela estrada, nem curar a alma dilacerada pela culpa do sobrevivente. Ele escolhera Belo Horizonte por um motivo específico: distanciamento. Longe de São Paulo e de todos os conhecidos que o olhavam com aquele olhar de compaixão mal disfarçada, longe dos pêsames não solicitados que apenas serviam para realçar sua profunda e crescente solidão. Seus milhões se multiplicavam automaticamente através de investimentos, enquanto ele vegetava em um luxo estéril. O Café Nice havia sido escolhido ao acaso, ou talvez por uma força maior, um local tradicional onde ninguém o reconheceria. Em um impulso masoquista ou desesperado, ele havia pedido uma torta de aniversário, a única disponível. Uma torta cor-de-rosa decorada com rosas, absurdamente alegre para a ocasião. O doce, com suas 40 velas, permanecia intacta na mesa, um convite ao desespero silencioso. O garçom a deixara com visível desconforto antes de se retirar apressadamente, respeitando a aura de dor que emanava do milionário. Em uma mesa próxima, a realidade de Patrícia Gomes era outra. Aos 28 anos, com os cabelos castanhos presos descuidadamente e roupas que tinham visto dias muito melhores, ela contava as poucas notas e moedas que lhe restavam. Ela e sua filha, Lorena, haviam chegado de Recife há apenas 2 dias, fugindo. A fuga de seu ex-parceiro violento, um homem possessivo e perigoso, era a única opção que lhe restava. Ela trazia consigo apenas uma mala e os R$ 150 que deveriam bastar para iniciar uma vida nova. Patrícia era uma mãe solteira nordestina com um sotaque carregado que denunciava sua origem e uma determinação que mal conseguia esconder o cansaço. Os vestígios de hematomas em seus pulsos, que ela tentava cobrir, eram a prova silenciosa da violência de que havia sido vítima. Sua filha, a pequena Lorena, de 4 anos, era a única luz em seu mundo sombrio. Com seus cachos loiros e olhos curiosos, a menina soltou-se da mão da mãe, irresistivelmente atraída pelas cores vivas da torta de Ricardo. Antes que Patrícia pudesse impedi-la, Lorena já estava diante da mesa de Ricardo, estudando com curiosidade infantil tanto o homem na cadeira de rodas quanto o doce intacto. Patrícia, mortificada, alcançou-a, iniciando desculpas confusas com seu sotaque. Mas Ricardo ergueu os olhos e, no cansaço profundo de Patrícia, não viu pena ou vergonha. Viu o mesmo tipo de dor que ele carregava, um peso invisível. Foi então que Lorena proferiu a frase que funcionou como um milagre silencioso, um plot twist de pureza infantil. Ela declarou que o homem parecia triste como elas e que a torta, comida, só não sabia a nada, que tinha que compartilhar para saber boa. Essa lógica infantil, destituída de malícia,
atingiu Ricardo com uma força avassaladora. Quando foi a última vez que ele havia compartilhado algo com alguém? A questão furou a bolha de luto que ele havia construído. O convite para se sentarem veio de forma espontânea, antes que sua racionalidade pudesse detê-lo. Patrícia hesitou, o orgulho lutando contra a fome evidente nos olhos de sua filha. Ricardo, percebendo a relutância, inventou uma mentira inocente, um gesto de carinho inesperado. Disse que era seu aniversário e que, em São Paulo, dava má sorte celebrar sozinho. Essa pequena mentira convenceu Lorena e, consequentemente, Patrícia. Sentaram-se com a cautela de quem desconfia do mundo. Ricardo, ignorando os protestos sussurrados de Patrícia, pediu o menu completo do café da manhã. Enquanto Lorena devorava a torta com uma alegria pura e contagiante, os adultos se estudavam sobre as xícaras de café. Ricardo notou as marcas que a manga não cobria completamente no pulso de Patrícia, o que confirmava suas suspeitas. Patrícia, por sua vez, viu as fotos desgastadas de Juliana e Rafael na carteira de Ricardo, aberta por um descuido. Eram bordas estragadas de tanto toque, a prova de uma perda profunda. A conversa foi mínima, mas os silêncios eram eloquentes. Eles trocaram verdades veladas. Patrícia disse que estavam de viagem e Ricardo mencionou que trabalhava com tecnologia. Lorena preencheu o vazio, falando sobre princesas e dragões, e construindo inconscientemente uma ponte emocional entre duas almas devastadas. Quando chegou a hora de partirem, Ricardo agiu instintivamente. Ofereceu seu cartão pessoal com o nome de Ricardo Alencar, o milionário tech cuja tragédia havia sido manchete. Patrícia pegou o cartão com as mãos trêmulas. Naquela noite, no apartamento minúsculo e ruinoso que haviam alugado em Santa Teresa, Patrícia olhou o cartão sob a luz fraca. Ela conhecia a história, a perda. Sabia que ligar significava cruzar um abismo social, mas ao ver Lorena dormindo com o estômago finalmente cheio, o orgulho se tornou um luxo insustentável. Na cobertura de luxo, Ricardo não dormiu. A imagem da alegria inocente de Lorena ao comer a torta o perseguia. Pela primeira vez em 3 anos, ele havia sentido algo mais profundo do que a dor: propósito. Ali estavam 2 almas perdidas, que ele tinha o poder de ajudar. E talvez, ajudando-as, encontrasse algum sentido em sua própria sobrevivência. O milagre da chamada e a solução positiva. A chamada chegou ao amanhecer, um milagre de desespero e esperança. Patrícia balbuciou que Lorena estava com febre altíssima. A resposta de Ricardo foi imediata e positiva. Ele mobilizou seu pediatra particular e uma clínica privada de elite. Na entrada da clínica, ele as esperava. Foi ali que eles se viram verdadeiramente pela primeira vez, além das aparências. Ele viu uma mãe guerreira, e ela, um homem quebrado por mais do que apenas o corpo. Enquanto Lorena era tratada, uma gripe agravada por malnutrição, as barreiras caíram na sala de espera. Patrícia contou sua história completa de violência doméstica e fuga. Ricardo falou sobre o acidente, a ceifada de sua família e a culpa do sobrevivente. Eles se reconheceram na dor compartilhada, e essa mutualidade foi uma cura milagrosa para a solidão de Ricardo. A oferta de moradia veio de Ricardo de forma espontânea. Ele tinha um apartamento vazio para hóspedes. Patrícia, por reflexo, recusou, mas Ricardo insistiu com uma revelação transformadora. Ele precisava delas. Ajudá-las dava sentido à sua sobrevivência. Essa confissão profunda, esse reconhecimento de que a ajuda era mútua, superou o orgulho de Patrícia. A mudança ocorreu naquela mesma noite. O apartamento, que para Ricardo era modesto, era um palácio para Patrícia e Lorena. A rotina se estabeleceu naturalmente. O café da manhã era feito junto, porque Lorena decretou que as famílias faziam isso. Patrícia redescobriu a alegria de cozinhar para quem apreciava. E Ricardo redescobriu o sabor da vida. Lorena era o elo de união, a ponte que não via limites na cadeira de rodas, mas sim possibilidades de jogo. Quando Lorena perguntou por que ele não andava e onde estava sua família, Ricardo explicou com simplicidade e ternura. O milagre da empatia infantil aconteceu quando a menina subiu em seu colo,
declarando que eles podiam ficar tristes juntos, porque sozinhos doía mais. Patrícia o encontrou chorando com Lorena dormindo em seu colo e, em um gesto que falou mais do que 1000 palavras, sentou-se junto a eles, mão sobre mão. O silêncio carregado de emoção selou a verdade. 2 almas partidas haviam se encontrado e começado a se curar. O caminho era longo, mas o encontro no Café Nice, orquestrado pelo desejo inocente de uma menina de 4 anos por uma torta cor-de-rosa, havia dado início a um milagre de recomeço para todos os 3. O apartamento de hóspedes de Ricardo Alencar, que para a elite de Belo Horizonte era apenas um anexo, transformou-se em um verdadeiro santuário de recomeço para Patrícia Gomes e sua filha, Lorena. A mudança havia sido rápida, impulsionada pela urgência da doença de Lorena e pela revelação mútua de dor entre os adultos. Para Patrícia, entrar naquele espaço, seguro e limpo, era como ser envolvida por um abraço protetor depois de anos exposta ao frio da violência. Para Ricardo, a presença delas preenchia os vazios deixados pelo falecimento de Juliana e Rafael. A rotina natural que se estabeleceu foi o primeiro de uma série de pequenos milagres cotidianos. Lorena, com sua inegável autoridade de 4 anos, decretou que as famílias faziam o café da manhã juntas. Essa regra simples forçava Ricardo e Patrícia a se sentarem à mesa todas as manhãs, transformando o ato de comer em um ritual de conexão. Patrícia, que mal cozinhava com gosto desde a fuga, redescobriu a alegria de preparar tapiocas e pães de queijo para quem apreciava. O simples cheiro de café coado e o riso de Lorena eram os remédios mais eficazes para a alma de Ricardo. Ele, por sua vez, redescobria o sabor da vida, algo que os 200 milhões de reais nunca puderam comprar. Lorena era o ponto focal e a curadora não oficial daquela casa. Ela não via a cadeira de rodas de Ricardo como uma limitação, mas sim como um instrumento de aventura. Criava jogos de pega-pega adaptados, onde Ricardo era o carro de corrida mais rápido da casa. Quando ela perguntava, com a curiosidade típica de sua idade, sobre a razão pela qual ele não andava, Ricardo explicava com simplicidade tocante sobre o acidente, sobre as pessoas que faleceu e sobre a fragilidade do corpo. A menina ouvia, absorvia, e em um momento de ternura que quebrou as defesas de Ricardo, subiu em seu colo e declarou que ele era um corredor com o coração. Essa frase, que se tornou um lema silencioso na casa, foi o catalisador para o desenvolvimento profissional e emocional de Ricardo. Ele não podia mais se dar ao luxo de ser apenas um milionário em luto. Inspirado pela observação de Lorena e pela necessidade de Patrícia, ele mergulhou no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Seu know-how em inteligência artificial foi direcionado para criar soluções milagrosas para pessoas com deficiência. O primeiro grande projeto foi um exoesqueleto assistido por IA, capaz de oferecer suporte de locomoção a pessoas com lesões parciais, como a dele. Esse foco deu a Ricardo o propósito que ele havia perdido, transformando sua limitação pessoal em uma revolução positiva para milhares. A dor da perda da família anterior estava sendo sublimada na construção de um legado que honraria a memória de Juliana e Rafael com atos de bondade e inovação. Patrícia, por sua vez, florescia. Com o apoio e a segurança de Ricardo, ela conseguiu um emprego em uma padaria-confeitaria charmosa, próxima ao Parque Municipal. O trabalho manual com doces e o contato com a alegria dos clientes eram terapêuticos. Mais importante, ela estava se reerguendo com dignidade e esforço próprio. A ajuda de Ricardo era um suporte, não uma dependência, o que fortalecia sua autoestima e o respeito mútuo entre eles. 2 meses se passaram, sob o calor brando do verão de Belo Horizonte. A família improvisada encontrou um ritmo. Nos fins de semana, visitavam o Parque Municipal, onde Lorena corria livremente e Ricardo a observava, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Em um desses passeios, Lorena, ao ver um casal de idosos de mãos dadas, perguntou ingenuamente a Patrícia: "Por que você e o Ricardo não dão as mãos?" O momento era de constrangimento e, ao mesmo tempo, de uma revelação inevitável.
O plot twist do sentimento e a revelação do medo, a tensão romântica que pairava no ar, era palpável. Uma noite de julho, com Lorena na casa de uma amiga da escola, Ricardo e Patrícia jantaram sozinhos. A conversa, inicialmente leve, guiada por um bom vinho, mergulhou em confidências sobre sonhos abandonados. Patrícia falou de sua paixão por culinária e do sonho de abrir um dia um espaço que acolhesse outras mães em dificuldade. Ricardo falou de como a perda de Juliana e Rafael o havia paralisado por dentro, muito antes do acidente. O momento crucial veio quando Patrícia, falando sobre a tristeza de Ricardo, moveu-se instintivamente para o sofá ao lado dele. A barreira física da cadeira de rodas foi momentaneamente esquecida pela proximidade das almas. O beijo foi inevitável, um plot twist romântico carregado de medo e necessidade. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de reconhecimento, de duas pessoas quebradas que se encontram e se completam. O medo, no entanto, veio logo em seguida. Nos 3 dias seguintes, eles se evitaram. Havia uma insegurança gigante. Ricardo temia aprofundar um laço que poderia ser ceifado novamente. Patrícia temia que sua história de violência pudesse manchar a nova vida de Ricardo. Foi Lorena, a pequena estrategista do amor, quem forçou a solução positiva. Ela convocou uma reunião de família no Parque Municipal. Sentados em um banco sob a sombra de uma árvore, a menina lançou a sentença final. Eles se amavam, mas fingiam o contrário, e ela merecia uma família real. A lógica infantil devastadora desarmou os adultos. Eles se olharam, riram nervosamente, e as confissões fluíram como um rio represado. O medo era real, mas a segurança que sentiam um no outro era maior. Lorena, então, deu o veredicto final. Vocês devem se casar. Naquela noite, a cobertura luxuosa, com sua vista para a lagoa, finalmente se sentiu um lar verdadeiro, não apenas uma casa. Ricardo, deitado em sua cama, agradeceu mentalmente a Juliana e Rafael, sentindo que o amor deles, embora ceifado, havia lhe dado a força para amar novamente. O plot twist sombrio e a reação milagrosa. A paz durou pouco, sendo brutalmente interrompida em uma manhã de agosto. O milagre do recomeço enfrentaria o pesadelo do passado. Carlos Batista, o ex-parceiro violento de Patrícia, havia se mobilizado. Usando os poucos contatos que ainda lhe restavam, ele descobriu o paradeiro de Patrícia e Lorena em Belo Horizonte. As fotos chegaram por mensagem de texto para Patrícia. Imagens dela entrando no prédio de luxo, Lorena na escola. Carlos não queria a família de volta. Ele queria vingança e controle, mostrar que era impossível fugir de seu poder. O terror de Patrícia foi total. Ricardo a encontrou caída no chão, pálida, tremendo, com o celular destruído. Ao ver as mensagens ameaçadoras, uma transformação surpreendente ocorreu em Ricardo. Ele não foi a vítima passiva do destino que havia sido no acidente, mas um homem com uma família para proteger. Em menos de 2 horas, Ricardo mobilizou um arsenal legal e de segurança. Acionou seu advogado pessoal, Dr. Gustavo, que era um dos mais renomados do país, e uma equipe de segurança privada de elite que estava em posição na porta da escola e do condomínio em menos de 60 minutos. Carlos, tentando escalar a violência, tentou abordar Lorena na porta da escola, mas foi detido e imobilizado pela equipe de segurança que Ricardo havia posicionado. Lorena teve um ataque de pânico ao ver o homem que a havia agredido precisando de sedação médica. Patrícia desmoronou. Seu instinto de mãe lhe gritava para fugir de novo, para não colocar Ricardo e seu novo propósito em perigo. Eu preciso ir, Ricardo. Por favor. Eu não posso arriscar você. Ela implorava. O milagre físico e emocional. Foi neste momento de desespero máximo, de dissolução iminente da nova família, que Ricardo fez o impossível, o milagre que uniria seu corpo e alma. Com um esforço imenso, tremendo e suando, ele se levantou da cadeira de rodas. Não totalmente e não por muito tempo, mas o suficiente para abraçar Patrícia de pé. Ele a segurou contra o peito, usando cada grama de sua força. Eu não vou perder outra família, Patrícia. O dinheiro serve para isso.
Para proteger quem a gente ama, ele prometeu. O colapso físico que se seguiu foi excruciante. Ricardo caiu de volta na cadeira, exausto e em dor intensa. Mas o gesto milagroso estava feito. A mensagem de amor e proteção havia sido entregue de uma forma que nenhuma palavra ou dinheiro poderiam igualar. Ele provou que, mesmo paralisado, havia encontrado a força para se levantar pelo amor. A equipe legal de Ricardo, liderada pelo Dr. Gustavo, trabalhou de forma impiedosa, descobrindo antecedentes criminais de Carlos, dívidas de jogo, conexões e provas de violência contra outras mulheres. A solução positiva e milagrosa estava sendo construída através da lei e da determinação. Ricardo não era mais a vítima, ele era o protetor e estava usando seu poder para garantir que o ciclo de violência fosse interrompido para sempre. A batalha seria vencida, não com violência, mas com inteligência, justiça e o coração de um pai. O milagre de proteção que Ricardo Alencar havia orquestrado após a ameaça de Carlos Batista transformou-se em uma vitória legal retumbante. O gesto físico de Ricardo, o levantar-se para abraçar Patrícia, havia lhe dado uma força moral inquebrável. O Dr. Gustavo, seu advogado implacável e sua equipe trabalharam dia e noite, usando a vasta rede de recursos de Ricardo. Eles não apenas protegeram Patrícia e Lorena, mas desmantelaram o cerco de Carlos. A investigação revelou uma rede de antecedentes criminais do ex-parceiro, que incluía não apenas violência, mas também fraudes financeiras e evasão fiscal. O confronto final no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não foi um palco de terror, mas de dignidade e justiça triunfante. Carlos enfrentou não a Patrícia aterrorizada que havia conhecido, mas uma mulher calma, protegida e inabalável, amparada pela presença imponente de Ricardo. Ricardo, testemunhando de sua cadeira de rodas, falou com uma serenidade que desarmou o agressor e com uma clareza sobre o impacto da violência que comoveu a corte. O momento mais impactante e milagroso veio com o depoimento de Lorena em sessão protegida. A menina, com sua sabedoria de 4 anos, disse simplesmente: "O Carlos me dá medo. O Ricardo não. Ele é um papai que corre com o coração, mesmo sem as pernas." A sentença foi firme e justa. Carlos foi condenado a 5 anos de reclusão, com uma proibição absoluta e permanente de contato. O ciclo de dor estava rompido e o milagre da lei havia se manifestado para proteger o inocente. Naquela noite, aliviados e exaustos, a família se reuniu no terraço da cobertura, observando as luzes de Belo Horizonte. Ricardo sentiu que, finalmente, a culpa do sobrevivente havia sido substituída por um propósito de vida. Ele fez a proposta de casamento que havia planejado. Tirou uma caixa nova, mas antes de se dirigir a Patrícia, virou-se para Lorena. "Lorena, você aceita que eu seja seu papai oficial para sempre?" O sim, gritado da menina, foi o som mais alegre que ele já havia escutado, precedendo as lágrimas gozosas de Patrícia. A proposta tripla selou o pacto de uma família construída sobre o amor e a coragem, o milagre do altar e o símbolo da união, 6 meses depois. O casamento, 6 meses depois, foi um evento íntimo e repleto de significado em um belo sítio na Serra do Curral. Lorena, como dama de honra, usava um vestido cor-de-rosa que lembrava a torta que uniu a todos. O momento mais simbólico e milagroso foi a caminhada até o altar. Lorena, emocionada, tropeçou ligeiramente. Imediatamente, Ricardo manobrou sua cadeira para alcançá-la, ajudando-a a se recompor. Eles terminaram o percurso juntos, a cadeira de rodas guiando a menina, simbolizando a jornada da família. Juntos, sempre, superando cada obstáculo. Os votos foram a confissão de suas novas vidas. Ricardo falou sobre o amor que não precisa de pernas para correr, apenas de um coração determinado. Patrícia falou da força que não reside no corpo, mas no coração corajoso de proteger quem se ama, mesmo na vulnerabilidade. O milagre da vida se manifestou durante a lua de mel, em uma viagem de casa móvel adaptada pelas paisagens do Brasil, com direito a um pôr do sol inesquecível no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Foi ali que Patrícia fez a revelação emocionante. Ela estava grávida.
O pequeno Daniel nasceu em uma noite de fevereiro, um evento de pura felicidade. O bebê, colocado no peito de Ricardo, se acalmou instantaneamente, reconhecendo o latido do coração de seu pai. Lorena se tornou a pequena protetora do irmão. A família, posteriormente, foi completada com a chegada inesperada de Alice 3 anos depois. O legado dos 200 milhões, 10 anos depois. 10 anos após o encontro da torta, a família Alencar Gomes vivia em uma casa vibrante e adaptada no bairro Buritis. A paralisia de Ricardo havia se transformado em uma revolução filantrópica e tecnológica. Ricardo, o visionário, lançou a Fundação Juliana e Rafael, que se tornou um farol de esperança. Não apenas financiava pesquisas em tecnologias assistivas, mas também construiu 3 centros de reabilitação gratuita. A empresa de Ricardo empregava mais de 200 pessoas, a metade com diferentes deficiências, transformando a limitação em inovação. Sua limitação física se tornou um milagre de propósito, beneficiando milhares. Patrícia, a empreendedora social. Sua paixão por culinária floresceu na Mesa da Esperança. A ideia se expandiu de um pequeno local em Santa Teresa para uma rede de 20 restaurantes solidários em todo o Brasil. O conceito era revolucionário e milagroso. Metade das mesas eram reservadas para famílias em situação de vulnerabilidade, que comiam com dignidade e respeito. A Mesa da Esperança empregava refugiados e mães solo, transformando a caridade em oportunidade e dignidade. Patrícia, a mulher que fugira com R$ 150, era agora uma empresária social respeitada, um símbolo de recomeço. Os filhos, a tríade da esperança. Lorena, aos 14 anos, havia se tornado uma jovem reflexiva, uma voluntária em hospitais infantis, sonhando com a medicina pediátrica. O trauma inicial havia se transformado em um propósito de cura. Daniel, com 9 anos, era a energia pura, a união da inteligência analítica de Ricardo com a alegria de Patrícia. Para ele, a cadeira de rodas do pai era apenas parte do cenário familiar, um equipamento que ele usava para acrobacias e brincadeiras. Alice, a caçula, era a inventora, determinada a consertar as pernas do pai com seus protótipos mirabolantes, ainda sem entender que o amor já havia transcendido a necessidade de conserto. O milagre da transformação e a redenção silenciosa. Para o aniversário de 40 anos de Patrícia, Ricardo organizou uma festa no jardim de sua casa. Foi um testemunho vivo do legado que haviam construído. Famílias de todo o país, pessoas com deficiência que andavam graças à tecnologia de Ricardo e famílias carentes que encontraram dignidade na Mesa da Esperança. O milagre da redenção veio ao cair da tarde, com um plot twist final e inesperado. A aparição de Carlos Batista. Ele chegou à entrada da casa, não como uma ameaça, mas como a sombra transformada do homem que havia sido. Anos de reclusão e terapia haviam quebrado e reconstruído o agressor. Ele não veio pedir perdão, sabia que essa ponte estava ceifada, mas veio oferecer a única coisa que podia: reparação. Carlos entregou um envelope contendo todas as suas economias, fruto de seu trabalho honesto no sistema prisional, e uma carta para Lorena, a ser aberta somente quando ela atingisse a maioridade aos 18 anos. A carta não continha desculpas, mas o reconhecimento integral do dano e o compromisso de que sua história servisse de alerta e prevenção contra a violência. Patrícia o olhou longamente, sem ódio, mas sem a necessidade de perdão, e aceitou o envelope. Carlos se retirou em silêncio, e com ele algo pesado e sombrio se dissipou da vida da família. O círculo de dor se fechava, transformando o mal em prevenção e em uma vitória final da força do espírito humano. O final feliz e o legado infinito, 20 anos depois. 20 anos depois do encontro da torta, Ricardo Alencar faleceu serenamente aos 70 anos em casa, rodeado pela família. Seu funeral foi um evento que paralisou meia Belo Horizonte, não por pompa, mas pela procissão interminável de vidas que ele havia tocado. Cientistas que desenvolveram suas ideias, famílias cujos filhos foram salvos pela fundação e pessoas com deficiência que ganharam independência graças às suas invenções.
Lorena, transformada em uma neurologista pediatra de renome internacional, fez o discurso principal, falando de como um homem que não podia caminhar ensinou a milhares a correr. Daniel, engenheiro-chefe da empresa, apresentou o último projeto: centros de reabilitação gratuitos em países em desenvolvimento, uma expansão do milagre para o mundo. Alice, uma inventora talentosa com várias patentes, mostrou o exoesqueleto que finalmente funcionava, dedicado à memória do pai, que já não precisava dele, mas cujo legado o tornava possível para outros. Patrícia, aos 70 anos, com a graça de quem viveu plenamente, contou a história do começo: o café, a torta cor-de-rosa, a menina que viu a tristeza. Ela falou de como o amor não curou a paralisia, mas curou algo muito mais profundo: a solidão, o vazio e o desespero. O Café Nice foi comprado pela Fundação para ser preservado. A mesa do encontro permaneceu, protegida por uma placa de bronze que dizia: aqui, no dia 15 de maio, um homem só e uma mãe desesperada se encontraram. Seu encontro nos lembra: ninguém deveria comer a torta de aniversário sozinho. A solidão compartilhada é o princípio do milagre chamado família. Um ano após o falecimento de Ricardo, Patrícia presidiu a inauguração do Instituto Alencar Gomes para a Inovação Social, construído com os fundos que Ricardo havia deixado. Era um centro onde o trauma era transformado em propósito. Em seu discurso inaugural, Patrícia compartilhou a última mensagem que Ricardo havia deixado, escrita com dificuldade, mas com sua própria mão. O acidente me tirou as pernas, mas me deu asas. Perdi uma família, mas ganhei a capacidade de criar família onde havia solidão. Se eu não tivesse me quebrado, nunca teria sabido que os pedaços podem ser reconstruídos em algo mais lindo que o original. Continue construindo pontes onde outros veem abismos. E assim a história que começou com um milionário paralisado, prestes a ser ceifado pela solidão, transformou-se em um legado infinito de esperança. A cada ano, no dia 15 de maio, os 20 restaurantes da Mesa da Esperança serviam torta cor-de-rosa gratuita, com uma nota: porque ninguém deveria celebrar sozinho. O milagre daquele encontro continuava se expandindo, provando que a verdadeira riqueza se mede nos corações que tocamos, e que às vezes tudo o que se precisa para mudar o mundo é a inocência de uma menina que diz que a torta sozinha não tem graça. O final era feliz, inspirador e eterno, pois o amor verdadeiro, como um grande rio, nunca se esgota, apenas se transforma e continua a irrigar a vida de milhares de pessoas. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.